qual é o erro que faz o comprador parecer iniciante? É muito legal, cara. Essa pergunta daria um livro, né? Talvez daria uma série de 15 entrevistas, né? Não existe um erro apenas, mas eu vou falar um erro que eu acho que é o norteador de tudo que vem pela frente. Sejam bem-vindos ao Negociação, a nossa série de estreia Vozes de Compras. Seguimos aqui a nossa saga de juntar compradores e vendedores na arte de fazer bons negócios. Olá, Vidal, prazer estar contigo aqui de novo. Olá, André. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é escritor, ele é mentor, ele tem mais de 25 anos de carreira, já escreveu 5 livros voltados para compras, é palestrante, é professor e ainda é o cara que criou o Café com Comprador. Seja bem-vindo, Douglas. Ô, senhores, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa iniciativa bacana de vocês, o Desenterrando aqui o Café com o Comprador, maior comunidade de compras, né, do país. E tem uma honra, cara. Adoro falar de compras, adoro participar de conversas inteligentes como essa. Bora lá, estou à disposição para poder levar conteúdo aí para a galera. Obrigado, mais uma vez, obrigado. Maravilha, Douglas. Muito bom falar contigo. Douglas, então, para começar, para esquentar nossa conversa, vamos lá. Douglas, qual é o erro que faz o comprador parecer iniciante? É muito legal, cara. Essa pergunta daria um livro, né? Talvez daria uma série de 15 entrevistas, né? Não existe um erro apenas, mas eu vou falar um erro que eu acho que é o norteador de tudo que vem pela frente. E eu aprendi isso na minha carreira, demorei um pouco, tá? Não aprendi muito cedo, não. Eu errei bastante. Mas eu acho que se você não tiver uma leitura do ambiente que você está inserido, a partir disso, Calil e Gugel, você desenvolve um monte de outros erros, né? O comprador, quando está começando a carreira, ele precisa entender que tipo de empresa ele defende, qual é o segmento que ele está atuando, qual é a importância da área de compras dele para o negócio que ele está inserido. Eu acho que se ele não tiver essa leitura, tentando trazer uma resposta única aqui, se ele não tiver essa leitura, ele vai parecer júnior, ele vai parecer ansioso, ele vai parecer equivocado, e são as características que fazem com que o comprador tenha dificuldade de lidar com o cliente interno, com o fornecedor, com pares, com gestores, né. O comprador ele tem que ter o oposto disso, ele tem que ter tranquilidade, ele tem que passar confiança, ele tem que ter domínio. Então, se não tiver essa leitura do ambiente, eu acho que a partir disso, dificulta muito para ele, entendeu. E se ele tiver a leitura, aí portas vão se abrir. E aí a gente pode discorrer aí sobre várias outras vantagens, né, de ter essa leitura. E a leitura, quando eu falo, não é só saber o que você está fazendo ali não, é ter realmente a compreensão do que a empresa espera de você, do que você está fazendo ali, né. O que a sua empresa é perante o mercado, o que ela vende, o que ela entrega, o que o público final espera da tua empresa. Eu acho que essa visão global de onde você está inserido, na minha opinião, tá, é o grande segredo aí do começo do sucesso em compras, né, pra mim. Ô Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara que dá aula, já mentorou um monte de gente, imagino que muitos jovens também nessa trajetória, né, ainda tem essa pegada hoje, né. Eh, qual o conselho que você daria especificamente para a galera que está começando, né? A gente vê muitas críticas e muita gente falando: "Pô, mas esse povo não tem muita resiliência, eh, na primeira dificuldade já troca de emprego e tal". E a gente sabe que a carreira em compras não é uma carreira fácil, né, a gente já passou por poucas e boas, né. Qual seria o principal conselho, né, que você daria, principalmente para quem está começando, o jovem que está começando em compras, para ele ter uma carreira, próspera, principalmente nessa primeira jornada, primeira perna, vamos dizer assim, da trilha dele, que ele está aí nessa fase de aprendizado? Não, muito legal, ótima pergunta, viu, Jean. O que eu costumo falar que vê, né, por que a gente tem essa percepção hoje que
o jovem ele troca de emprego, ele não encara os desafios, porque a nossa geração antiga, né, não é antiga, é experiente há mais tempo, né, nós estamos no mercado há mais tempo, nós temos um outro tipo de visão com relação ao trabalho. Nós fomos ensinados pelos nossos pais que a gente tinha que entrar numa empresa e ficar lá, fazer carreira. Meu pai ficou 40 anos na empresa, né, e por aí foi. Então nós que somos ali da geração X, talvez um pouco antes, um pouquinho ali pisando na geração Y, né, nós temos esse DNA de trabalho. Pô, vou entrar na empresa e vou fazer carreira lá, e vou ficar muito tempo e vou enfrentar todos os desafios. A geração Z para frente, os millennials, eles têm outro tipo de cabeça, eles têm outro tipo de pensamento com relação ao trabalho. Não é que é errado e tá certo, não tem isso. São diferenças. Então, o próprio jovem hoje, quando entra em compras e vê a pedreira que é, ele repensa, ele fala: "Poxa, será que eu vou enfrentar isso tudo? Será que eu vou ter que ter ótimos soft skills, ótimos hard skills? Será que eu vou ter que engolir sapo algumas vezes? Será que eu vou ter que construir relacionamentos? Será que eu preciso passar por tudo isso? Eu posso ser youtuber, eu posso ser outra coisa e ganhar dinheiro e fazer a carreira, porque são carreiras, são empregos novos, são tarefas novas, são... Então, para começar, tá tudo certo, tá tudo normal, é assim que funciona. E nós estamos vivendo um novo tempo com uma nova geração que pensa diferente. A área de compras, ela não é uma área fácil de se trabalhar. Você tem que exercer ali um, um grande pacote de skills para que você se dê bem na sua função. O que, que eu falo, então, para a galera que está chegando? Primeira coisa, eu conto o que é a área de compras. Eu conto quais são os desafios e quais são os benefícios que você pode trazer para o seu negócio. E eu já começo logo de cara contando que os grandes líderes das empresas, as quais os jovens são fãs, passaram por compras, né? Tim Cook da Apple, tem muita gente lá da Meta também que foi de Procurement, hoje está na liderança, né? O próprio fundador da Amazon pisou em compras, entendeu? Ou seja, eu começo a contar, se você entrar em compras, performar bem, trabalhar bem, você pode ter grande sucesso em sua carreira. E aí eu começo a abrir um pouco de olhar do jovem para essa área tão difícil de trabalhar, mas que a gente ama tanto. E aí eu coloco outros elementos, né? Olha, também não é fácil, você não vai ter resultados rápidos, você também não vai chegar numa gerência tão rápido, você não vai ser um diretor. Então eu começo a explicar, então eu faço isso, Roger. Primeiro, eu conto a verdade, mas eu coloco os benefícios da mesa e coloco grandes informações no sentido de sucesso, e aí eu tento linkar. O que esse jovem procura hoje? Ele não procura muito ganha-bem, assim, procura ter uma felicidade no trabalho, ele não procura muito ter uma carreira de 40 anos numa empresa, mas ele procura ter um ambiente flexível, que ele possa trabalhar híbrido, que ele possa cruzar ali com o momento de lazer dele. Então, eu tento fazer com que a área seja sexy do ponto de vista jovem trabalhando nela. Muitas vezes dá certo. Eu tenho bastante sucesso no sentido de convencer pessoas a entrar em pontos. Mas tem gente que não quer, cara. Tem gente que não quer passar por essa jornada, tem gente que não quer entrar e ter esses desafios, prefere outro tipo de carreira. E, de novo, cara, tá tudo certo, né? A geração mudou, os jovens são diferentes, eles pensam diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Douglas, entendo que está chegando uma geração nova aí, mas daí quero, te fazer uma pergunta justamente dessa tua experiência de construir, né, o que hoje, como você disse, é a maior comunidade de compras do Brasil. A gente está nessa jornada aí de união realmente, de buscar colocar comprador e vendedor juntos, e uma coisa que a gente percebe que tanto nas lives que a gente faz junto com o nosso parceiro Bootcamp, né, em que a gente coloca aí comprador e vendedor discutindo, fazendo perguntas, a gente percebe um engajamento muito maior dos vendedores. Eles parecem estar mais disponíveis, mais engajados. Acho que engajado é a palavra. Qual é o desafio para a gente fazer esse comprador sair da concha dele, né? E, cara, ó, isso é importante, estar ali é importante, networking, discussões. Como foi essa experiência para chegar, né, nessa grande comunidade? Não, isso é muito legal, Vidal, que você fala, pelo seguinte, quando a gente fala, pô, temos uma comunidade de profissionais de compras, o Café com Comprador tem 6 anos. Eu não comecei a construir o café no começo do café. Comecei a construir o café
mais ou menos lá em 1997, 98, quando eu entrei em compras, ou seja, estou falando de 30 anos atrás. Uma comunidade, ela se constrói com base em recorrência de conteúdo, com base em decorrência de relacionamento, né? Hoje, todo mundo quer ter comunidade, mas se você não entender que a comunidade se constrói ao longo do tempo, ao longo da jornada, com muitas trocas e muita recorrência, para depois você falar que tem uma comunidade engajada, vai acontecer um erro. Então, o Café com Comprador foi fundado em 2019, mas antes de 2019, eu tive 3 empresas que eu decidi não continuar porque não estava chegando onde eu queria. Eu trabalhei, cara, quase 25 anos em compras CLT. Comecei com estagiário, passei por júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, head, executivo, diretor. Ou seja, construí toda uma carreira. E nessa carreira eu fui me relacionando com diversas pessoas, com empresas, com profissionais de compras. E principalmente com os vendedores. Uma comunidade de compradores, ela não existe se você não tiver uma comunidade de vendedores do lado de lá. Porque tudo que a gente fala em compras está relacionado a bens. Tudo que a gente fala de negociar, de comprar, de trazer valor, se você não tem um outro lado que é o vendedor, que é a empresa e fornecedor, não existe. Concorda, Natália? Não existe. Então você tem que ter essa ambiguidade de olhar para saber que você tem que cuidar também do teu fornecedor. E eu parto do princípio que o relacionamento ele vai construir o sucesso das comunidades. E quando eu falo relacionamento, é muito maior do que você ser amigo do cara lá que está fazendo um negócio. É muito maior. Você tem que aplicar métodos e metodologias para cuidar desse relacionamento. Porque você pode até ser muito próximo de um fornecedor, mas você tem que tomar limite, tem que tomar cuidado com o limite da ética, da compliance. Você tem que dar igualdade para os outros fornecedores. Você tem que buscar novos fornecedores. E tudo isso começa com relacionamento. Ah, mas então você é amigo, você é colega de 200 fornecedores? Não, não é isso. Mas você tem que ter metodologia para que permita a sua empresa a conhecer esses 200, 500 mil. Tem empresa que tem 20 mil fornecedores e cuidam dos seus fornecedores com uma maturidade e profissionalismo muito lá em cima. Então, voltando ao que você perguntou, relacionamento, cara, é a base de tudo. É a base da construção da comunidade. E aí, quando uma comunidade de compras conversa com uma comunidade de vendas, se torna o quê? Um ecossistema, né? E ecossistema só existe com os stakeholders ali atuantes. Se não tiver venda, não tem compras e não tem nada. Então, para mim, é a base de tudo. É assim que começa a jornada. Ô Douglas, a primeira pergunta que eu fiz, né, perguntei, né, sobre a tua visão, né, do que você recomendaria para um comprador que está começando. E aí eu queria complementar essa pergunta agora, que é o seguinte: o comprador começou e aí ele chegou na primeira gerência, como você falou, mas agora ele é um gerente novo, é um recomeço, vamos dizer assim, né? O que que você diria, vamos dizer assim, bom, agora que eu cheguei até aqui, qual é a dica que você daria para o cara que é o novo gestor, acabou de virar gestor, né? E tem uma perspectiva diferente, né? O que que vem depois, né? O que que você Cara, diria para ele? legal. É muito engraçado esse ponto de vista que eu vou colocar, mas assim, zero jogo, né? É como se você tivesse uma fase nova, né, jogando videogame. É como se você estivesse começando um novo relacionamento. É como se você estivesse comprando um novo carro. É tudo novo. Ah, mas o que eu construí para chegar até aqui? A gente entende que isso já vai estar dentro da sua mochila. Para você chegar numa posição de gerência, você tem que ter uma série de empregáveis, passando por conhecimento técnico, passando por demonstrar que você é capaz de liderar, né? Você não vira gerente e começa assim, agora eu acordei gerente, vou começar a liderar pessoas. Não, não é isso. Você já tem que vir liderando de antes, né? Na medida que você se aproxima do cargo de gerência, você já tem que começar a colocar na mesa essas suas qualidades. Olha, sei liderar pessoas, sei ter visão espacial, consigo ter análise de dados para tomada de decisão, me relaciono super bem com o C-Level. Esses são os atributos do gerente. Só que você já tem que vir trabalhando isso na medida que você for se aproximando do cargo. Legal. Recebi lá o título, né?
agora sou o gerente. Então você tem que olhar para trás e falar, legal, construir tudo até aqui, só que daqui para frente zero e começa de novo. No seguinte sentido, teremos novos indicadores, teremos novas metas, teremos novos entregáveis, teremos cobranças novas, ou seja, vai ser tudo diferente. Então a gente tem que ter a humildade de entender que a gente vai precisar aprender também, ou seja, quando você pisa num cargo desse, eu falo, tá? Os próximos 2 ou 3 anos de aprendizado, você não vai ser um melhor gestor, um melhor gerente em 6 meses de trabalho. Pelo contrário, você vai ter muito desafio, muita dificuldade, porque você vai passar a liderar pessoas, você vai passar a responder por uma área, você vai ter indicadores seus que dependem dos seus colaboradores. É a coisa mais difícil que tem, cara. Você tem um indicador que depende do outro, do outro, do outro. Até então você tava, pô, eu ia lá e entregava forte e batia a minha meta. Agora eu dependo de 4, 5, 10 pessoas para bater a minha meta. Então eu tenho que usar o outro tipo de skill, né? De liderar por competência, de liderar por exemplo, de fazer cada colaborador sentar na cadeira correta. Ou seja, precisa ter muita humildade, Gurgel, para entender que você está numa nova cadeira. Só que do outro lado, eu acho que você tem que ter 3, 4 vezes mais de ambição, não no sentido ruim da palavra, no sentido bom da palavra, que é o quê? Tenho uma ambição de ser uma área boa, de fazer com que meu time tenha motivação, de entregar resultado, cara. Se você não entrega resultado na condição de gerente, você não tem metade do que você tem que ter ali, né? Muda tudo. E aí, então, você tem que aprender. Aí começa a aumentar o nível de exigência para benchmark, eu preciso conhecer o que a outra empresa está fazendo. Tem que continuar estudando, cada vez mais, né? Tem que buscar idiomas novos, porque o mercado está globalizado. Dali a pouquinho você está fazendo reunião com China, reunião com Estados Unidos, então você vai ter que ter um inglês bom. Você tem que dominar ali o espanhol, porque você vai conversar com o Latam daqui a pouquinho, independente de onde você está inserido. Ah, mas a minha empresa não tem relação internacional. Você que pensa, todo mundo tem relação internacional hoje, na cadeia de supply chain, né? Então, aumenta o nível, cara. O sarrafo sobe, você tem que se esforçar muito mais, pedalar muito mais de um jeito diferente. Não é mais ser o ótimo negociador, mas sim ser um bom negociador e saber reconhecer os outros negociadores, porque você vai aumentar time. Não adianta mais agora você ter um excelente relacionamento com uma área, que é o seu cliente interno, você tem que ter com todas as áreas. 360, né? Cliente interno, fornecedor, board e talvez acionistas. Então, é complexo o GEL, mas é naturalmente, diria, os próximos passos de um bom comprador. Ele vai pisar na gerência. Quanto melhor ele for, mais rápido ele pisa numa gerência. E aí ele tem que estar pronto, porque senão ele pode não performar, e aí, cara, o mercado fica difícil, porque quando você é comprador, você chega numa empresa, tem áreas de compras com 10, 15, 20 pessoas. Quando você é gerente, você chega numa empresa, tem um gerente, ou 2, ou 3. Então, diminui um pouco a sua empregabilidade. Então, não dá para errar, cara. Tem que estar com a mochila cheia e bem preparado e com motivação. Acho que é por aí. Legal, Douglas. Tem uma pergunta ainda sobre isso de gestão, só queria antes tirar um minutinho para agradecer aí quem faz o podcast acontecer, nossos patrocinadores, André. É verdade, Douglas. Esse é um momento patrocinador, então eu queria agradecer aqui a Nutrito, que nos serve esses suplementos alimentares aqui. Você que está assistindo, entre lá no site da Nutrito com o nosso voucher, negocia com 2is 10, e você tem 10% de desconto nas compras dos produtos da Nutrito. A For You Consult, que é a nossa corretora de seguros, transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguros, é proteger seu patrimônio e sua reputação. Agradecer também a VRV Gestão Consultoria, não é só sobre ser o melhor, é sobre melhorar sempre. E ao nosso parceiro, grande parceiro Outplan, com seu sistema de procurement, o Outbuy Center, gestão de compras inteligente. Douglas, muito bacana tudo isso que você trouxe desse papel da gestão. Acho muito importante que os gestores tenham a visão
desse papel, né? Então, cara, deixei de ser comprador. Porém, a gente vê muito nas empresas, né, que quando ele vira gestor, no primeiro nível de gestão, ele ainda carrega com ele uma carteira, e normalmente uma das principais carteiras de compras. Então ele divide o tempo dele entre fazer o papel de gestão, e normalmente, infelizmente, se pega o pedaço menor do dia a dia dele, e realmente está negociando uma carteira. Como que você vê isso nas empresas hoje? E qual que é o desafio desse gestor comprador? Eu sempre falo para quem, principalmente isso acontece, Vidal, com um cara que é coordenador. Acontece direto. Alguns gerentes carregam categorias também, tá? Mas o cargo de coordenação, 90% dos cargos de coordenação, na minha visão de mercado, por onde eu passei, eu percebi que ainda é um cargo que tem categoria. E tá tudo bem. E é isso mesmo. Por quê? É uma categoria tão complexa, tão importante, tão estratégica, que precisa de ter alguém numa cadeira dessa, de gestão. Eu faço mentoria, primeira reclamação de cara quando senta nessa cadeira, ele chega em mim e fala: Poxa, Douglas, eu achei que agora a minha vida ia mudar, que eu ia ficar liderando e não ia cuidar de demanda. Eu falei: não, minha amiga, você tá enganado. Tá enganado. Se você acha que você vai sentar numa cadeira e ficar só comandando, você errou a profissão. Porque tanto o coordenador quanto o gerente, quanto o CPO, ele tá atuando. E tá negociando. Quem acha que o CPO não negocia, tá errado. Ele vai para reuniões de negociação, ele participa. Claro, não é todo dia, não é toda hora, não é toda categoria, mas ele participa, sim. Então, o coordenador, que é o gerente júnior, o coordenador é o, vamos dizer assim, middle management, né? Ele tá, sim, inserido nas negociações, ele tem que estar. Porque ele precisa dar o tom pro time, dizendo: olha, é assim que faz, né? Estou mostrando aqui como é que faz, com humildade, claro, né? Quem é arrogante nessa cadeira cai também, não fica. Você tem que ter essa condição de ensinar, por exemplo, e você tem que também se preparar com as cadeiras de cima. As cadeiras de cima vão exigir que você faça isso de uma maneira muito mais efetiva. Quanto mais você sobe na carreira de compras, mais efetivo você tem que ser. Você não pode mais ficar tanto tempo em negociações, tanto tempo em processos. Você tem que buscar ser estratégico, mas você tem sim funções táticas e até mesmo funções operacionais. E é engraçado que você me pergunta isso, Ligar, porque todo mundo que eu faço mentoria traz esse dilema na mesa, cara. Poxa, mas eu virei coordenador, mas eu não estou coordenando. Eu falei: bem-vindo ao cargo de coordenação. Se tudo der certo, você vai ficar operando e quando der um tempo, você vai coordenar, né? Cabe você, coordenador, ter a consciência disso, lidar bem com isso e treinar sucessores. Quanto mais você prepara o seu time, mais você vai conseguir delegar esse tipo de função para que você possa ser cada vez menos necessário ali, né? Dentro dessa tarefa de estar gestionando categorias. Mas eu tenho uma outra fala aqui para colocar também, Gal. Você nunca vai se livrar de categoria. Eu não conheço nenhum CPO que fala: cara, meu time roda 100% sozinho e eu só fico lá na minha cadeirinha da, da, da liderança apertando um botão. Não, ele está inserido, ele está entrando na negociação, ele está ajudando, está apoiando. De uma maneira melhor, de uma maneira diferente. Melhor não, porque de uma maneira diferente, de uma maneira mais estratégica. Mas ele tá assim. Tá? E se não tiver, tá errado, cara. Se que eu que fica na salinha de vídeo no ar-condicionado ali, só olhando as câmeras, as pessoas trabalhar, não vai ter resultado não, cara. Legal, concordo. O Douglas, eu queria trazer agora um ponto aqui, cara, que a gente até já trouxe em outras conversas, cara, que é a questão da potencial mudança que a gente está se avizinhando aí em função da tecnologia, mais uma vez, né? E eu sei que você também fala muito sobre isso, né? A questão da inteligência artificial no universo de compras, tá? E aí eu queria que você respondesse não só na luz do comprador, mas do gestor, enfim, de todo profissional que está dentro de uma estrutura de compras, né? Que ele vai ser impactado pela tecnologia igualmente.
como que é esse profissional ciborgue, vamos dizer assim, se é que pode chamar isso, né, do presente barra futuro, que tem um pouco de tecnologia, um pouco de humano nesse negócio, ou é mais tecnologia do que humano, é mais humano do que tecnologia? Como é que você vê esse mix aí É, da entrada da tecnologia no universo aí legal. Ótimo do tema. profissional? Primeiro, muito bom, ótimo tema, ótimo assunto. Olha só, tem muita gente que olha a inteligência artificial, que eu gero o elemento mais importante do mundo high-tech aí, com medo, né? Poxa, o robô vai tomar meu emprego, eu preciso virar um programador. Não, não tem nada disso, gente. O Grupo Café aqui, recentemente lançou programas de capacitação de inteligência artificial. A gente formou mais de 350 pessoas, entregando o que há de mais relevante para a pessoa saber mesmo o que tem que fazer. Então, assim, o que é inteligência artificial, já? O que a inteligência artificial faz? Cara, presta atenção, ela é um Ctrl-C, Ctrl-V. É só isso. Não é nada mais que isso. A inteligência artificial é algo que vai buscar de um lugar e traz para você. Ou seja, se você vai implementar a inteligência artificial no seu trabalho, você tem que dominar esse conceito e saber, oh, legal, se ela é Ctrl-C, Ctrl-V, ela vai buscar onde? Cara, ela vai buscar onde você mandar ela buscar. Se você entra num chat GPT hoje em dia e fala assim, chat GPT, cria uma RFP de marketing. O que ela vai fazer? Ela vai buscar na internet, nos sites, onde é que mais ela tem de informação de repositório, o que é uma RFP, o que é marketing, ela vai cruzar essa informação e vai trazer para você uma estrutura pronta. Você vai sair usando isso? Não. Você tem que fazer curadoria. Por quê? Você tem certeza de onde ela está buscando? Não, ninguém tem certeza. Você tem que fazer curadoria antes de usar. Então, a capacidade hoje de usar a inteligência artificial, ela não é de tecnologia, não é de programação. Claro, se o computador quer ser um programador, beleza, ótimo, mas não estou falando disso, porque as empresas já têm isso. As grandes soluções de ferramentas hoje já entregam inteligência artificial embarcada na tua solução. Fora isso, temos as empresas de tecnologia tradicionais de mercado, Google, Apple, Microsoft, Amazon, todas elas entregam, de alguma forma, aplicativos e plataformas para que você possa alterar. Então, beleza, o que você precisa saber então? Você precisa dominar contexto. Precisa saber fazer prompt. O que é prompt? Cara, a gente passou a vida inteira reclamando da requisição de compra quando chega, né? Ela vem toda errada, falta escopo, falta especificação. Agora é a nossa hora, galera. Agora é a nossa hora de fazer uma requisição. Porque estou pedindo algo. Então, quando eu estou pedindo algo, eu preciso ter uma descrição completa, preciso ter contexto, preciso colocar persona, preciso explicar o que eu estou buscando. Para quê? Para a inteligência artificial fazer o Ctrl+C direitinho e trazer o Ctrl+V direitinho. Nada mais é que isso. É isso. Olha só, quais são as tecnologias que nós temos hoje em Procuna? Nós temos os sistemas ERP, né, que são os Enterprise Resource Planning, ou seja, os sistemas de planejamento integrado do teu negócio. Estou falando de um SAP, estou falando de um Oracle, estou falando de, né, sistemas parrudos que já funcionam há 20 anos, que a sua empresa usa para tudo. Usa para pedir, comprar, pagar, controlar e tal. Temos os e-procurement, né? Estou falando de plataformas de compra, ou seja, plataformas que eu vou fazer a minha demanda chegar no mercado e fornecer, cotar e eu voltar e tomar decisão. Temos plataformas de homologação e avaliação de fornecedores. Temos plataformas de gestão de dados e indicadores. Tá? São os principais. Tem várias outras que conversam com isso tudo, né, durante a jornada. E a inteligência artificial, hoje, ela vai estar aplicada em tudo, cara. Em todas essas soluções que eu falei e fora delas também. Se você que está assistindo aqui é uma empresa que não tem sistema de nada disso que eu te falei, não se assuste. Você pode hoje fazer dentro do seu chat GPT aí um assistente ou uma ferramentazinha ou um robozinho para te ajudar a criar uma especificação de compra, a fazer uma cotação para o fornecedor, a fazer uma minuta contratual, ou seja, vou voltar do começo e vou tentar resumir tudo isso que eu falei numa frase. Você não precisa ser o programador, você não precisa ser o cara mais fera em TI do mundo, mas você tem que ser o fera de contexto. Você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que dar o comando certo para a inteligência artificial buscar no local certo, trazer para você da forma mais correta que você precisa ter. De novo, é o lance da leitura que eu falei no começo do programa, já.
Se você não tem a noção do que você está fazendo, se você não tem a noção de onde você está sentado, o que que a sua empresa faz, dificilmente você vai usar IA também. Você precisa estar tudo ligado uma coisa na outra. Quando você vai fazer um prompt, por exemplo, você tem que chegar na empresa e falar assim: ó, tudo bem? Olha só, eu sou o André Gurgel, eu sou fundador da Negocia, a minha empresa faz isso e eu preciso dessa informação para entregar para tal stakeholder. Você tem que dar um contexto para a IA. Aí sim ela vai buscar e vai te trazer o que você trouxe. Se você chegar lá e falar assim, ó, criar uma minuta de contrato de facilities. Cara, você vai ter 200 refações, você só vai gastar tempo, né? Então, tem que ter domínio do contexto. É isso, é simples. Parece ser uma coisa de outro planeta, tem gente com medo, tem gente... Você tá com medo de perder emprego? Entra no LinkedIn agora e digita lá, vaga de comprador. Vai vir umas 400 vagas. Agora digita lá, vaga de computador barra inteligência artificial. Vai vir mais de 4.000 vagas. Ou seja, você não vai perder. Você vai se dominar a IA, você vai ter mais emprego. Você vai ter possibilidade de crescer na sua carreira. Mas tem que ter, tem que ter a visão do contexto, porque ó, tem que entender o que você está fazendo. Tá? Entender mesmo. Tá? E gastar não. Investir tempo na criação do prompt, a conversa com a IA, a contextualização. Aí sim você consegue ter uma entrega eficiente, cara. É nessa linha que eu acredito. Legal, Douglas. Adorei a comparação ali que o prompt é similar à requisição. Vou usar muito isso, né? Porque é a reclamação recorrente, né? Essa requisição vem incompleta, né? E realmente, né? Você fazer um prompt incompleto vai te dar o mesmo resultado que aquele requisitante que faz uma requisição incompleta. Nesse contexto todo, né? Entendo que eh, uma das características desse profissional, né? Então vamos lá, boto lá compras IA, tem 4.000 vagas. Entendemos, até por outras conversas que a gente teve aqui, que os hard skills, né, os conhecimentos das técnicas de compras e tal, hoje tem muitos treinamentos, muitas capacitações, muitos conteúdos em livros, né? Mas nesse contexto, né, de utilização e combinação, principalmente dessas tecnologias que estão disponíveis, com essa visão crítica, traz a necessidade de uma habilidade comportamental, de um soft skill maior, né? Como então que esse profissional, esse aí, para estar preparado, para não ter medo, né? Porque realmente concordo contigo, a galera está com muito medo aí da falta de emprego e tal. Como que esse profissional se prepara? Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver e como que a gente está ajudando nisso? Legal. Olha só, Idal, a inteligência artificial, desse aspecto que está falando aqui agora, desse contexto, né, que a gente está falando aqui agora, ela é um acelerador de resultados. Ela não é um entregador de resultados, ela é um acelerador. O que significa isso? Se eu for um cara que preciso da IA para gerar dados, vamos supor que eu sou um analista de inteligência de compras, tá? Qual que é o meu papel? Entregar indicadores, tendências, informações de mercado para minha área de compras tomar decisão. Legal. A IA não vai fazer isso sozinha, mas ela vai me acelerar. Como é que funcionava antes da IA? O analista de inteligência ele precisava acessar sites, precisava pegar jornais, precisava ficar assistindo televisão, precisava fazer reuniões, capturando o quê? Como é que está o mercado? Como é que tá a moeda? Como é que estão os indicadores? Como é que estão as tendências? Como é que está a situação geopolítica? Ele consolidava tudo isso, tá? Em planilhas de Excel, PowerPoint, etc. Então ele gastava vários dias fazendo isso, para ele poder chegar ali na reuniãozinha dele de, sei lá, mensal e mostrar, ó, gente, olha, você, Gurgel, que compra marketing, olha, vai ter um aumento na sua categoria e tal situação. Você, Gurgel, que compra facilities, ó, vai ter uma escassez de mão de obra aqui, então fica preparado, ou seja, ele traz insights para o Gurgel tomar a decisão lá, eu não compro, certo? O que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai reduzir esse tempo de busca, esse tempo de mensuração das informações. Ela vai fazer com que, se o cara gastava 30 dias para ter um relatório desse, você vai conseguir ter isso em 5 dias, talvez. Você só vai gastar tempo ali, mais com curadoria, com checagem e tal, mas você vai reduzir muito o seu tempo de tomada de decisão.
o Burgel, que seria o comprador ali que vai receber os insights de inteligência de mercado, vai poder ter muito mais agilidade perante suas categorias de negociações. O que que isso significa para o negócio? Menos tempo, mais efetividade, mais impacto no bottom line, mais lucro, mais dinheiro de volta para investir em compras, para salário, para custo, etc. Ou seja, é um ciclo, né? E aí eu vou voltar à sua pergunta, então. Quais são os skills que a pessoa tem que ter para isso? De novo, leitura do que você está fazendo. Se você não tem a compreensão do que eu acabei de falar, você vai bater cabeça, você vai ficar levantando dados para nada, você vai ficar fazendo meme na internet com o chat GPT, né? Você vai ficar criando artes de meme, você vai ficar usando para nada, né? Eu sempre falo, é a leitura. Eu dei o exemplo do analista de inteligência e compras, mas se você é negociador, se você é assistente, se você é gerente, você vai usar a IA para acelerar o seu trabalho. É para isso que serve a IA. Ela não vai tomar decisão por você e ela não vai resolver por você, mas ela vai acelerar o que você faz. A hora que nós tivermos a consciência disso, qual que é o soft skill, indo direto ao ponto? Qual que é o soft skill? É a capacidade de leitura novamente, cara. A gente está falando do mesmo assunto o programa inteiro. Eu tenho que ter na função compras capacidade de leitura. Quem eu sou, onde eu estou e o que eu vou entregar. É isso. Quem eu sou, onde eu estou e O, o que eu vou entregar. A hora que eu tiver compreensão disso tudo, cara, esse é o skill que eu preciso para fazer dar certo a inteligência artificial na minha função, né? Show. bom, Douglas, eu tenho aqui da minha parte uma última pergunta que eu queria fazer para você, que é o seguinte. A gente tem, nesse último trecho, a gente falou bastante de tecnologia, né? Mas a gente tem velhas metodologias, né? Velhas que eu digo que tem 40 anos ou mais, né? Estou falando de um strategic sourcing, de uma gestão de categoria, de uma matriz de Kraudic e por aí vai. Como que você vê esse universo aí de mudança, eh, essas velhas metodologias inseridas nesse cenário que a gente está hoje com essa tecnologia nova aí, né? Legal. Eu vejo com super bons olhos, porque a gente vai acelerar, como eu falei agora, recente, nós vamos acelerar a metodologia. Pensa um strategic sourcing, Gurgel, que você fazia lá 20 anos atrás, 15 anos atrás. Você demorava 6 meses, cara. Por quê? Você tinha que fazer leitura de mercado, você tinha que fazer reunião com fornecedores, você tinha que fazer reunião com seus clientes internos, você tinha que preparar cenários, aí você tinha que ficar validando o cenário com a diretoria, aí você renegociava, aí você tinha que fazer um monte de coisa, cara. Demorava 6 meses. Vai, que dirá se você fosse muito efetivo e tivesse focado naquilo, você demorava 4 meses para fazer um strategic sourcing, né? Agora, a inteligência artificial, ela vai poder reduzir isso num tiro que você não tem noção de tempo. Boa parte do strategic sourcing é levantar cenários, levantar informações, construir cenários. A tomada de decisão é a última parte do sourcing. Inclusive, tem sourcing que você vai tomar a decisão de não fazer nada. Você levanta informação, monta cenário, aí você vai chegar lá para tomar decisão e fala, não, peraí, não tá na hora ainda. Ou não tá certo, não tá. Tá tudo bem. É para isso que serve o source. Você não vai tomar decisão sempre. Mas essas duas primeiras informações que eu falei, que é levantar dados, montar cenários, cara, a IA vai fazer isso para você em tempo recorde, né? Vamos pegar outra metodologia, né? Vamos pegar aqui o TCO, Total Cost of Ownership. Mesma coisa. Você tinha que ficar fazendo planilhas de dados e fazendo benchmarks e tal. Hoje a inteligência artificial faz para você não tira isso daí, né? O cost breakdown, que é pegar o que você compra e fatiar em custos para montar o teu preço. Cara, a inteligência artificial faz isso dando risada, entendeu? E por aí vai. Seja qual for a sua metodologia de compras, por mais antiga que seja, a inteligência artificial cai para acelerar. Já tentou o comprador e vendedor que vai assistir a gente aqui fazer um spend análise com o chat GPT? Tô falando do ChatGPT, que é a ferramenta mais famosa, tem várias outras. Fazer um spend análise com a inteligência artificial, cara, é incrível. Ele vai trazer para você, numa velocidade de tempo muito grande, informações. E aí, só para fechar a raciocínio, faça a curadoria, tá? Jamais, jamais pegue o entregável ali da IA e entrega sem conferir. Faça a curadoria. Tá? Vai ter que dar um ajuste ali, até porque é uma tecnologia nova, tá começando, está buscando de dados que a gente ainda não sabe se estão saneados, se estão padronizados, né? Então, mas resumindo, Gurgel, é isso, cara.
seja qual for a metodologia, a mais tradicional e antiga que for, ela vai ter o seu tempo reduzido de forma muito significativa, cara. Eu tô super feliz com a IA, nesse aspecto. Tenho feito vários processos que demorava meses, estou fazendo em tempo recorde hoje em dia, tá? Bacana, Douglas. É realmente, né, isso que você trouxe. Discutíamos antes aqui que para eu descobrir aí o cost breakdown de uma categoria, eu tinha que ter um relacionamento excelente com alguns fornecedores. E eu também trago aí mais de 20 anos de compras. Já tinha internet, beleza, mas não tinha informação disponível do jeito que a gente tem hoje, né? E hoje eu vejo clientes meus que colocam lá no GPT, como você disse, a ferramenta talvez mais popular aí de IA, que coloca lá, cara, eu quero cost breakdown da categoria X. E ele traz um nível de detalhe, né? É incrível, mas precisa realmente dessa visão crítica, dessa curadoria, né, do que está sendo entregue aí. Bem bacana, gostei dessa visão. Bom, infelizmente, ô Douglas, chegamos aí no nosso tempo. Obrigado pela tua participação. Antes de a gente terminar, a gente vai te dar a palavra de novo para você fazer o fechamento, mas temos que lembrar mais uma vez nossos queridos E patrocinadores. tem presente para o convidado, não tem? Eu vou falar aqui agora. ah, Primeiro agradecer a Nutrito, Natureza que Nutre, né? Esse é nosso patrocinador dos nossos suplementos aqui. E a Nutrito, Douglas, está oferecendo para você R$ 300 em compras no site deles. Depois que a gente terminar aqui, eu passo o voucher para você ficar fitness com a Nutrito. Queria agradecer também a FOIU Consult, que é a nossa corretora de seguros, transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguros é proteger seu patrimônio e sua reputação. Agradecer a VRV Gestão, empresa que ajuda aí as empresas a evoluírem estrategicamente suas áreas de compras, e a Outplan como uma grande ferramenta de procurement, o Outbuy Center, que ajuda os compradores na gestão de compras inteligente. Douglas, a gente acabou falando bastante de tecnologia, gostei muito da visão que você trouxe. Acho muito bacana a gente olhar para isso como mais um aliado para a gente fazer o nosso trabalho de forma mais ágil, como você falou, e fazer bem feito, né? Sempre, é claro, com esse cuidado da visão crítica, que não só compradores, né, mas qualquer área que esteja utilizando tem que ter. Um último recado aí para quem está ouvindo a gente, uma mensagem. Pô, mais uma vez obrigado, Vidal, Gurgel, parabéns pela iniciativa, parabéns pela empresa, Negocia. Eu acho que o mercado precisa de empresas como a de vocês, que entregam realmente algo diferente. Eu tô super feliz com essa iniciativa. Já conheci o Gurgel já de longa data, super carinho por ele aí, trocamos várias ideias, fizemos coisas juntos no passado, então prazer estar aqui, tá? Participar disso. Fico à disposição para voltar mais vezes. Quero levar vocês também lá do Café com o Comprador para também trazer conteúdo para nossa comunidade. E eu quero deixar aqui um recado final para a galera aí de compras que está assistindo e também para a galera de vendas que com certeza vai assistir aqui também, tá? Trabalhem muito fortemente as suas relações com os seus stakeholders em geral. Que ele, tal do relacionamento, tal do network, e vai servir com a sua vida todas as etapas. Não adianta, não é só por enquanto você é CLT, enquanto você é empreendedor. Acho que o networking, né, bem feito, serve para tudo. Inclusive para fazer bons negócios, tomar boas decisões, né? Que nem o da Thomas falar. Poxa, para eu fazer um breakdown lá atrás, eu precisava ter um relacionamento com o meu fornecedor, senão ele não abria essas informações. Aí você ia ter que fazer o quê? Um show de cost, que é o quê? Eu ia ter que montar o custo e tal. Era um trabalho muito maior, aí não era tão assertivo. Percebe que se tiver relacionamento fica mais fácil? Quando você recebe uma bucha em compras, uma requisição urgente para amanhã, se você tiver um bom relacionamento com o seu cliente interno, fica mais leve tratar isso. Ele mesmo te ajuda. Então, um bom relacionamento te ajuda em várias etapas, até principalmente quando você crescer, virar um gestor, um empreendedor, abre portas e lhe ajuda de fato na entrega de um bom resultado, tá? Acho que é isso. Não tenham medo da inteligência artificial, sejam conviventes com ela e usem, aprendam a usar. Ela vem para ajudar, não para atrapalhar, tá?
E é isso, gente. Obrigado. Desejo bastante sucesso aí, bastante audiência dos programas. Obrigado aos patrocinadores aí que acreditaram na ideia. E fico sempre à disposição, tá bom? Quem quiser saber mais do Café Comprador, só buscar a gente em todas as redes. A gente está em todas as redes. A gente está lá que a gente está esperando por você. Senhores, Maravilha, maravilha. gratidão. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, André. Obrigado, Gente, Vidal. sigam mesmo aí o Negocia, mas também o Café com o Comprador, sempre com seus boletins muito úteis, muito conteúdo, né? Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Abraço Um ao abraço. palmeirense. Valeu. Abraço próximo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.